Seção 4. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Artigo 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Inciso 1. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Inciso 2. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 64. Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Parágrafo 2º. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Seção 5. Dos crimes contra a administração ambiental. Artigo 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 68. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa.
Artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental, total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é culposo, pena: detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se há dano significativo ao meio ambiente em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Capítulo 6. Da infração administrativa. Artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de seu uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Parágrafo 1º. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia. Parágrafo 3º. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Parágrafo 4º. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei. Artigo 71. O processo administrativo para apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos. Inciso 1. 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação. Inciso 2. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação. Inciso 3. 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação. Inciso 4. 5 dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. Artigo 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6º. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa simples. Inciso 3. Multa diária. Inciso 4. Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. Inciso 5. Destruição ou inutilização do produto.
Inciso 6. Suspensão de venda e fabricação do produto. Inciso 7. Embargo de obra ou atividade. Inciso 8. Demolição de obra. Inciso 9. Suspensão parcial ou total de atividades. Inciso 10. Vetado. Inciso 11. Restritiva de direitos. Parágrafo 1º. Se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as sanções a ela cominadas. Parágrafo 2º. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta lei e da legislação em vigor ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo. Parágrafo 3º. A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo, inciso 1, advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las no prazo assinalado por órgão competente do CISNAMA ou pela Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Inciso 2. Opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do CISNAMA ou da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Parágrafo 4º. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Parágrafo 5º. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. Parágrafo 6º. A apreensão e destruição referidas nos incisos 4 e 5 do caput obedecerão ao disposto no artigo 25 desta lei. Parágrafo 7º. As sanções indicadas nos incisos 6 a 9 do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares. Parágrafo 8º. As sanções restritivas de direitos são: inciso 1. Suspensão de registro, licença ou autorização. Inciso 2. Cancelamento de registro, licença ou autorização. Inciso 3. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. Inciso 4. Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Inciso 5. Proibição de contratar com a administração pública pelo período de até 3 anos. Artigo 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, ao Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, FUNCAP, criado pela Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, e aos fundos estaduais ou municipais de meio ambiente ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. Parágrafo 1º. Reverterão ao Fundo Nacional do Meio Ambiente 50% dos valores arrecadados em pagamento de multas aplicadas pela União, percentual que poderá ser alterado a critério dos órgãos arrecadadores. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 74. A multa terá por base a unidade hectare, metro cúbico,
quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado. Artigo 75. O valor da multa de que trata este capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50 e o máximo R$ 50 milhões. Artigo 76. O pagamento de multa imposta pelos Estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Capítulo 7. Da cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. Artigo 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne ao meio ambiente, a necessária cooperação a outro país sem qualquer ônus, quando solicitado para: inciso 1, produção de prova; inciso 2, exame de objetos e lugares; inciso 3, informações sobre pessoas e coisas; inciso 4, presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa; inciso 5, outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte. Parágrafo 1º. A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la. Parágrafo 2º. A solicitação deverá conter: inciso 1, o nome e a qualificação da autoridade solicitante; inciso 2, o objeto e o motivo de sua formulação; inciso 3, a descrição sumária de procedimento em curso no país solicitante; inciso 4, a especificação da assistência solicitada; inciso 5, a documentação indispensável ao seu esclarecimento quando for o caso. Artigo 78. Para a consecução dos fins visados nesta lei, e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido o sistema de comunicação apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações em órgãos de outros países. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Artigo 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores. Parágrafo 1º. O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á exclusivamente a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: inciso 1, o nome,
a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais. Inciso 2. O prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de 90 dias e o máximo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Inciso 3. A descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas. Inciso 4. As multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas. Inciso 5. O valor da multa de que trata o inciso 4 não poderá ser superior ao valor do investimento previsto. Inciso 6. O fórum competente para dirimir de litígios entre as partes. Parágrafo 2º. No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do CISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. Parágrafo 3º. Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo 2º e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado. Parágrafo 4º. A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento. Parágrafo 5º. Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou força maior. Parágrafo 6º. O termo de compromisso deverá ser firmado até 90 dias contados da protocolização do requerimento. Parágrafo 7º. O requerimento de celebração de termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. Parágrafo 8º. Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente mediante extrato. Artigo 80. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar de sua publicação. Artigo 81. Vetado. Artigo 82. Revogam-se as disposições em contrário.